senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro. O meu nome é Torres. O meu nome é Baissa. O meu nome é César. O meu nome é Ronald. É isso aí, vocês já viram que hoje é um dia especial. Temos não um, mas dois convidados. E olha só, o Ronald, muito obrigado. Eu que agradeço a chance de estar aqui e falar mais uma vez, mais um pouquinho sobre Tolkien, como nos últimos 40 anos. Ô Ronald, faz tempo que são 40 anos. Acho que a gente tem que atualizar isso daí. Tá, ok. Números redondos. Sabe o que isso me lembra? Os 14 meses de aluguel do seu Madruga, porque passa ano entre ano, continuam 14 meses. É o segredo. 2 gerações, tá bom? Tá ótimo. Esse, inclusive, é um encontro de gerações. É uma coisa assim que se eu voltasse 10 anos atrás e falasse pro meu eu, pegando o Senhor dos Anéis, lendo em casa, e falasse assim, olha, vai acontecer isso, eu cairia duro feito Chaves, entendeu? Então, eu queria dizer que é uma honra tremenda estar aqui, ó, porque estamos no ramo há mais de 3 anos. Então, aqui, fazendo 3 anos hoje, na data de lançamento desse programa. Então, eu queria agradecer aqui pela presença. A gente tá trazendo aqui, não apenas fazendo 3 anos, como esse é o episódio 100 do Tumba. Quem diria que sobreviveríamos tudo isso? Sobreviveriam tanto tempo na tumba. Em condições insalubres. Uma resistência desesperada como Balin e seus companheiros. Exatamente. Então, matando um leão todo dia. E hoje nós vamos falar sobre nada mais, nada menos, com essa equipe maravilhosa. Vamos falar sobre olha só a natureza. Vamos falar sobre a história da Terra-média. The History of Middle-earth. O que é esse Leviatã de Tolkien, aí, da literatura tolkieniana? Então, trazer aqui informação e cultura para os ouvintes. Mas, primeiro, temos alguns avisos muito importantes aqui de aniversário para dar para vocês. Então vamos aqui rapidinho e aí a gente já volta pro episódio. Bom, galera, hoje a gente tem o privilégio aqui de falar com Ronald Kirnsey e César Machado aqui, esses maravilhosos. Muito obrigado, gente, desde já. Por que a gente está trazendo, né? Estamos trazendo eles para falar sobre a história da Terra-média. Então, vamos descobrir aqui, vamos destrinchar, afinal de contas, o que é esse livro de dezena de volume. Uma dúzia de volume, né? Mas a gente quer falar o porquê, né? Afinal de contas, hoje é um dia especial, né? Isso mesmo! Hoje é aniversário do Tumba! Aplausos! Isso! É claro, é na data que esse programa está sendo lançado, dia 31 de janeiro. É a data de aniversário do Tumba. Isso aí. E, cara, nada melhor do que receber pessoas tão relevantes para falar, para conversar num momento tão especial. E não apenas isso, senador Pedro, mas aqui eu tô com essa energia de angolano, peraí. Eu tô viciado em falar angolano do Jamba Connection. Mas não apenas isso, mas hoje é o episódio 100 do Tumba do Balim. Especialíssimo. Nem se a gente tivesse combinado teria dado errado. Não, se tivesse combinado teria dado errado. Isso. Verdade. Sim. E olha só, nós temos recadinhos da paróquia. E tem uma coisa muito especial, porque vocês vão achar brega, vocês vão ver que esse programa tem umas coisas brega. Mas no aniversário do Tumba, quem ganha são vocês. Nós queremos pedir desculpas. Nós temos assinantes, pessoas maravilhosas do nosso coração. Pessoas que estão carregando Tumba nas costas, pagando a nossa hospedagem aí. Então, vamos presentear a galera que tem nos presenteado aí. Por quê? Porque até hoje, nossos apoiadores do PicPay, eles basicamente foram compradores de NFT, entendeu? Eles pagam aqui para ser nossos mecenas, e é isso. Então, dessa vez a gente quer presentear. Nós vamos fazer um grande presente a priori, né? E aí ao longo do ano, conforme a gente for, já que agora estamos conseguindo pagar nossas contas, né?
Então, a gente quer dar um retorno aí pro pessoal também. E, inclusive, fazer isso aqui virar um clubinho do livro. Por que não, né? Incentivar a galera a ler. Mas, nessa data festiva, nós vamos fazer um sorteio para a nossa galera do PicPay, né? Então, como vai funcionar? Qual livro que nós vamos sortear, meu caro Paladino Baessa? Qual livro que é? Se mantém. O livro que vai ser sorteado, senhor Baessa, ele começa com O Senhor dos Anéis, cara. Isso é bom. Não é qualquer Senhor dos Anéis. Não é qualquer Senhor dos Anéis. Ele vem dentro da caixa de acrílico. É a edição de colecionador especial, volume único, linda e maravilhosa que você pode ter na sua estante. É isso. Exato. Ilustrado por nada mais, nada menos do que DJ Dr. Alan Lee, né? Então essa versão lançou muito recentemente. Ela é um deleite. Eu dei uma olhada aqui, não na que está aqui conosco, já aqui no conjunto Pink, mas eu dei uma olhada na versão e, cara, sensacional. Tipo, é de babar, assim, as ilustrações. Tem o problema aí de ser um pouco pesada, mas assim, é um risco aí de você ler ela dormindo, né? Desculpa, ler ela deitado, né? Mas aí, ossos do ofício. Agora você falou da ilustração, eu queria ver ilustrações do Senhor dos Anéis por Paulo Moreira. Paulo Moreira. Caraca. Verdade. Seria maravilhoso. É verdade. Tá aí uma coisa que eu acho que ele nunca tocou, né, nas artes dele. Até Zelda ele toca de vez em quando, mas eu nunca vi ele mandar uma mensagem. Será que ele gosta de Senhor dos Anéis? Mete o Senhor dos Anéis aí pra mim. Mas aí ele vai e fala assim, faz você. Eu vi ele respondendo uma menina desse jeito, que a menina falou assim, faz aí do cachorro com chapéuzinho na praia, aquela imagem sensacional, chorando de rir, cachorro com óculos. Aí ele respondeu, faz você. Aí a menina fez. E ficou maravilhoso, cara. Não, muito bom. Todas as artes que eu vi desse cachorro. Muito bom. Mas voltando ao sorteio. Então, vamos ter um sorteio aqui para o pessoal do PicPay. Então, como a gente só tem uma versão, porque não somos milionários, vai ter só um ganhador, né? Como vai funcionar? Vamos deixar aí mais ou menos um mês a partir de hoje, da data de lançamento desse podcast. Então, vamos deixar aí o mês de fevereiro para o pessoal poder entrar, né? Porque se alguém quiser ajudar, olha, eu quero, poxa, eu sempre quis, tal, presentear minha esposa, meu namorado, meu amante, né? Meu primo, tudo mais, quero fazer meu primo tomar vergonha e começar a ler e malhar ao mesmo tempo. Chega junto, entendeu? Chega junto. E aí é só você se inscrever no PicPay, que aí você já tá contemplado, né? A gente vai colocar então o tier do PicPay, né? No mínimo R$5. É isso? Confere. Isso. Então, todos os tiers maiores ou iguais a R$5 já vão estar contemplados, né? O sorteio ele vai ser na quinta-feira, dia 3 de março de 2022. Né? Nós vamos fazer uma live fechada pro pessoal do PicPay e aí depois a gente divulga nas redes. Isso aí pra gente poder trocar uma ideia e tudo mais, né? Com a galera. E é isso. Desde já eu agradeço imensamente a todo mundo que tem ajudado, que comprou nossa ideia, que nos incentiva. Mesmo assim, não posso ajudar financeiramente, não tenho PicPay, não sei o que. Não preocupa, a galera ajuda demais de todas as maneiras. Só de divulgar você já tá ajudando pra caramba, né? Se você conhece alguém que queira ganhar, manda isso aí pra alguém, aproveita, faz a pessoa assistir o episódio, porque ele está maravilhoso. Vamos para o episódio. Leviatã, eu acho que é exatamente a palavra correta.
É uma mistura de muitas coisas. Eu acho que a única coisa que se compara, talvez, eu não diria nem a história da Terra-média, porque alguns disseram não, porque a natureza da Terra-média é o volume 13 da história da Terra-média. Para mim, o volume 13 é o índice. Esse seria talvez o volume 13A, o volume 14. Talvez uma coisa que se assemelha um pouquinho à natureza da Terra-média, pessoal, seria o Contos Inacabados, que é um apanhado de coisas que não foram publicadas, que foram apanhadas pelo Christopher Tolkien e colocadas numa forma legível, mas que tem de tudo. No Contos Inacabados você lê sobre os Istari, sobre os magos, você lê sobre os homens Púquel, você lê um pouco sobre Númenor, você lê até uma história númenoriana, você tem ali o prazer de ver Gandalf conversando com os hobbits e até com Gimli, dizendo como que ele conseguiu convencer os anãos a participarem daquela aventura do Hobbit. Então é uma certa mistura. E a natureza da Terra-média também, pessoal. A natureza da Terra-média, eu diria que essa palavra natureza é uma palavra que tem que ser tomada em duas das suas acepções. Natureza é, ao mesmo tempo, a essência da Terra-média, ou seja, o que é a Terra-média, que natureza que ela tem, de que essência que ela é. E natureza é também a fauna-flora, ou seja, a mãe natura da Terra-média. É um livro que fala tanto sobre o que a Terra-média é, como é que a Terra-média é. Fala sobre os animais, fala sobre a flora, fala até e de uma forma muito exaustiva sobre os tempos de vida dos humanos, os tempos de vida dos elfos, quanto tempo eles levam para chegar à maturidade, quanto tempo eles levam para chegar à velhice, quanto tempo leva um elfo para criar uma barba, finalmente. Detalhes. Detalhe. Parece que o único elfo que se tem conhecimento que tinha uma barba, e o César pode me confirmar ou desconfirmar isso. 2, Círdan. Quem além do Círdan? Segundo é o Máthan, o pai da esposa do Fëanor. É verdade, o Máthan. Mas eram elfos muito velhos e, enfim, para que um elfo tivesse uma barba, ele teria que ser realmente muito velho. Então, elfos normalmente cara limpa, mais ou menos como eu. Eu, nas últimas horas, acabei de tirar a barba, agora, especialmente para essa conversa. Isso aí, resumão, o que é a história da Terra-média. Muitas coisas ao mesmo tempo, a natureza da Terra-média. Natureza no sentido de a mãe natura, natureza no sentido de a essência da Terra-média. E eu acho que o César pode falar melhor que eu ainda sobre isso, dando uma boa complementada aí. Vou só completar esse overview que o mestre Ronald deixou. Quando ele falou Contos Inacabados, a gente tem que considerar o Contos Inacabados como o volume 0. Ou seja, em 1980, o Christopher Tolkien pegou um catadão de coisas que ele achou legal e ele falou, cara, esse catadão de coisas, ele vai complementar o Hobbit, vai complementar o Silmarillion, o Senhor dos Anéis, e vai fazer um pouco de liga entre todos. Mesmo que esses contos estejam inacabados, eu vou publicar. Ele publicou e colocou diversos comentários dele unindo os textos. Em especial, quando você tem diferentes versões da mesma história. Por exemplo, quando você vai para Galadriel e Celeborn, é a parte mais complexa. Por quê? Porque nos contos inacabados, o Christopher não sabia necessariamente se era a versão A, se era a versão B, se era a versão C. O que ele faz? Ele coloca todas as versões e comenta o que ele acha. Ele faz comentários desde o tipo de caligrafia que o Tolkien tinha naquela época, se ele escreveu aquele texto, né, com calma ou às pressas, se foi num papel de pão ou se foi datilografado com calma. Enfim, vários comentários que, apesar de parecerem muito estranhos, eles são indicativos do quanto aquele texto estava maduro. Vamos supor, se o texto, versão A, foi escrito com uma boa caligrafia e depois a versão B compreende quase tudo da versão A, mas tem pedaços rasurados e colocados a lápis com pressa, quer dizer que tudo daquela A vale menos aquele pedaço porque o Tolkien depois maturou e mudou aquele trecho.
Se existir uma versão C que eventualmente seja datilografada, que era algo muito raro do Tolkien fazer, então a gente pode ignorar A e B e ir na C. A datilografia dava um caráter meio de definitivo à coisa, ou seja, está praticamente pronto. Exato. Então, mas como que eu faço isso? É feeling e muita discussão com quem manja. Então, assim, você vai conversando com esses doidos, tipo a gente, e a gente vai chegando, cara, olha, a versão A me parece coerente, mas quando a gente vai para a versão B, ele manteve quase tudo e mudou esse pedaço. Então a gente pode considerar que é uma A com um enxerto de B. Beleza. Encerrou. Quando a gente vai para a versão C, então essa hermenêutica, que é um filtro, a hermenêutica é um filtro. Essa hermenêutica, ela tem alguns critérios que a gente começou a desenvolver nos Contos Inacabados. O critério majoritário é, como O Senhor dos Anéis é a única obra que o Tolkien fez de caso pensado e trabalhou 12 anos nele, depois mais 2 de revisão e apêndice, ou seja, são 14 anos, ele é o grande filtro. Se alguma coisa bate cabeça com O Senhor dos Anéis, ela tende a não ser canônica. Se alguma coisa é muito afinada com O Senhor dos Anéis, mas o ponto A ou B dá conflito, a gente ignora o ponto A ou B e pega o que é coerente. É mais ou menos essa questão que a gente vai. E outras a gente vai realmente por uma coxa de retalhos. Então, Contos Inacabados, ele tem essa importância dele ter começado algo que o Christopher achou que não ia vingar, e aí, como Contos Inacabados detonou de vender em 1980, ele falou, olha, eu acho que eu vou pegar o resto dos textos e vou começar a desenvolver. E aí, em 83, a gente teve o primeiro volume do History of Middle-earth, da história da Terra-média, e foi saindo um volume por ano. O Ronald até vai contar a história dele, com certeza, que é muito boa, conforme ele recebia. E aí, de 83 a 96, ou seja, em 13 anos, nós tivemos os 12 volumes. O 13º, que é um grande index, que ajuda demais para o estudo, ele veio uns bons anos depois, mas é basicamente isso. É como se fosse uma sequência dos Contos Inacabados. Só que, dentro da história da Terra-média, a gente ainda tem alguns núcleos, eu vou dizer assim. A gente vai desenvolver esses núcleos. E eu só quero fechar agora o comentário sobre a natureza da Terra-média. Quando o Ronald falou que a palavra natureza tem 2 conotações, eu costumo falar que são, até inclusive a versão alemã, Ronald, quais são os termos usados na capa da versão alemã? A versão alemã chama-se Natur und Wesen von Mittelerde, onde a primeira palavra Natur significa a natureza, esse mundo aí que nos cerca, os animais, as plantas, o ar, enfim, que eu chamo de mãe natura, para ficar um pouquinho mais fácil. E a segunda palavra, Wesen, aí é já uma palavra mais filosófica, e os alemães gostam muito disso, é o ser da Terra-média, ou como é que é a Terra-média, a natureza no sentido de a essência, né? E o título alemão, então, ele traz essas 2 palavras, ao contrário do inglês, que é só The Nature of Middle-earth, e do português, que é apenas natureza da Terra-média. Quando a gente fez a gravação sobre a natureza da Terra-média, e aí eu lembro que a Cris, ela tinha falado de um documentário com o Christopher. O nome me foge à memória, mas é o Christopher falando sobre o Silmarillion e etc, né? E é interessante porque lá foi a primeira vez, eu acho que ele falou do Nature of Middle-earth, né? Que aí ele fala, é interessante isso daí, a gente até deixou um trechinho, que é ele falando, se você quer entender o ser da Terra-média, você tem que entender o elfo. Como que é importante você compreender a natureza de um elfo para você entender o mundo, para você ver o tanto que eles estão ligados ao mundo, né? A Terra-média. E aí, por isso que foca tanto. Então, hábitos, costumes, idade, velhice, cálculo dos anos, etc, etc, etc. Né? É uma delícia, eu recomendo isso pra todo mundo, principalmente porque o inglês do Christopher é infinitamente mais gostoso de ouvir do que o do pai. Eu não consigo
ouvir o Tolkien falando. E eu queria só ter São gerações diferentes, né? Aí você tá sendo influenciado pelo inglês de gerações diferentes. Nossa, o Christopher é uma delícia. Ele vai falando pomposo. Assim, é como nossos convidados aqui. Você vai ouvindo, você fica hipnotizado. É uma delícia você tá ouvindo. Na verdade, não é que o inglês do Tolkien era difícil. Era a pronúncia do Tolkien que era complicada. Isso. O Tolkien falava de um jeito desleixado. Eu acho que pelo fato dele fumar cachimbo durante muitos anos, isso deve ter dado uma deformação nos dentes, alguma coisa. Ou então ele não tirava o cachimbo da boca para falar, mas a pronúncia dele era mais ou menos assim. É difícil entender o velho Tolkien. E já o Christopher é um sujeito de uma geração mais à frente, provavelmente mais ligado, consciente da necessidade de falar com clareza para que os alunos o compreendam. Mas eu acho que tem vários assuntos aí, várias questões que convergem para a dicção do Tolkien ser tão ruim. De fato, é a dicção, a fonética dele era muito complicada. E por quê? Primeiro, porque eu acho que o Tolkien realmente não estava nem aí. Isso. Essencialmente. Porque quando a gente lê o começo da biografia oficial escrita pelo Humphrey Carpenter, ele fala que basicamente não importava se ele estava ali ou não. O Tolkien estava falando para ele mesmo. Se ele estava ouvindo, escutando ou não. Ele basicamente ignorava a presença do Humphrey Carpenter e saía falando como se estivesse falando para ele mesmo. Isso é o primeiro ponto. O segundo, eu acho que ele tem aquela questão de pessoas que pensam muito rápido e o organismo, a parte de fala, não consegue acompanhar a velocidade de raciocínio. E isso com uma pitada de desleixo. Então, assim, é tudo misturado, né? Ainda com um cachimbo e uma dentadura. Que ele gostava de tirar, às vezes, para sacanear o pessoal dos caixas do supermercado, né? Ele fazia isso? Sim, ele colocava a dentadura no lugar do troco. Pelo amor de Deus! Aquela bandejinha do troco. Ali. Aí quando a pessoa se dava, ele ficava esperando, né? A pessoa se dá conta, e quando dava o susto, ele colocava de novo essa pegada. E para fechar o raciocínio da natureza da Terra-média, como os alemães fizeram essa questão do título ser maior, né? Ou seja, indicar a essência e a natureza, é basicamente o seguinte: quando você lê a natureza da Terra-média, você está lendo sobre o corpo da Terra-média, o que é tangível, a Terra, e você está lendo sobre o espírito, ou seja, tudo aquilo que tem a ver com a metafísica, tudo que realmente permeia, que está no espírito dela. E por isso que é importante você entender os elfos, porque os elfos tinham seus espíritos atados à Arda. E por isso tem toda uma discussão sobre destino e livre-arbítrio. Os homens não atados à Arda tinham maior liberdade pelo seu destino. Os elfos, uma vez atados a ela, talvez não tivessem tamanha liberdade. A discussão é filosófica, é muito longa, tem todo um artigo da Verlin Frigger discutindo sobre isso, mas no conjunto da obra era que os elfos, de alguma forma, eles tinham que correr por um caminho já meio que escrito por Eru. A gente vê isso, por exemplo, que muita gente fala, mas se o Fëanor tivesse dado a Silmarils, não ia mudar nada. Porque mesmo que ele tivesse dado a Silmarils, Morgoth, de qualquer forma, chegaria em Formenos, mataria o pai dele, pegaria a Silmarils. A única coisa seria a situação daquele conselho dos Valar. Mas, enfim, a gente ia tergiversar muito. Mas, no conjunto, é isso. É o corpo e é o espírito do planeta em si, do mundo como ele existe. Dando até uma complementada, se você pegar as 3 partes do livro A Natureza da Terra-média, a parte 1 é tempo e envelhecimento, e a parte 2 é corpo, mente e espírito. Então, essas 2 partes aí, de certa forma, mostram o espírito do mundo. E a parte 3 é o mundo, suas terras e seus habitantes. Esse, então, é o corpo do mundo. Tá? Parte 1 e parte 2, espírito de Arda, da terra, do mundo que vivemos, e a parte 3, então, é o corpo. E, de qualquer forma, a história da Terra-média, que a gente vai detalhar agora, na minha opinião, é muito mais fácil ou menos difícil de ler do que o Natureza. Por 2 motivos.
Porque quando a gente lê algumas coisas na história da Terra-média, a gente consegue claramente identificar que não é canônico, que aquilo já passou. É muito fácil de você identificar o que é e o que não é. E você tem o segundo ponto, que é o Christopher comenta muito. E o Christopher comenta com conhecimento, com propriedade sobre aquilo. Quando a gente vai para a natureza, o Carl Hostetter, ele basicamente não emite juízo, ele não te dá um caminho e muitas daquelas coisas são escritos tardios, que tenderiam a ser canônicos. Então é mais difícil. Sim, o Hostetter, com toda a sua arte, com toda a sua boa vontade também, com todo o seu trabalho monumental que ele fez para montar esse livro, ele não estava lá quando os textos foram escritos. E o Christopher estava lá. O Christopher ajudou a escrever. O Christopher foi datilógrafo muitas vezes. Cartógrafo. Explicando datilógrafo. Datilógrafo é aquele que datilografava numa máquina chamada máquina de escrever, que é uma máquina fantástica. Ela é como se fosse um teclado e uma impressora. Na hora em que você vai teclando, ela imprime em tempo real. Olha só, não existem mais essas máquinas por aí. Olha só, isso aí é para os nossos ouvintes. Dedos malhados, né? Pior que tem muita gente se brincar, não tem nem noção. Minhas primeiras traduções foram feitas exatamente assim, numa máquina de escrever que escrevia em laudas de papel. E aí você arrancava aquilo de dentro da máquina e começava a rabiscar em cima do datilografado. Era complicado. Mas, enfim, o Christopher, então, ele fez parte da gênese do texto e o Hostetter não. O Hostetter está naquela situação de quem ganhou isso, caiu no colo dele e agora tente fazer o melhor possível. Só para uma observação, não vou ser maldoso, acho o trabalho do Hostetter bom, mas eu teria feito diferente. E eu teria coragem de segurar o rojão. Eu teria feito diferente. Eu teria tirado muita coisa, teria colocado, evitado certas repetições e teria até tem a versão A e tem a versão B, eu teria sugerido uma versão C hipotética que eu acredito ser a filtrada, por exemplo. É verdade que tem muito repeteco, por exemplo, aquela parte sobre a duração de vida dos elfos, a duração das várias fases de vida, a equivalência entre os anos de vida élficos e os anos de vida humanos, entre os anos do Sol e os anos... Enfim, tem ali tanta aritmética, tanto calculinho e calculinhos alguns mal feitos e errados que poderia tranquilamente isso aí ter sido pulado, engolido, e o Hostetter, que aliás engenheiro da NASA, né, por algum motivo, talvez por isso mesmo, fez questão de acrescentar todas as versões, mesmo aquelas onde o Tolkien não fez a sua aritmética, a sua tabuadinha. O que eu achei chato, porque você tem que pensar no leitor, e não no que você é especialista. Então o que eu teria feito? Eu teria comprimido essas páginas e páginas de devaneios em uma conclusão, até mesmo catalogando em tal ano ele pensava isso, bloco de informação. Tal ano pensava isso, bloco de informação. E depois uma conclusão, segue o jogo. E outra, o livro começa com isso. E é um começo que tende a desanimar muita gente que leu o livro. Eu tenho uma prima que não é tolkienista, mas ela se encantou com a propaganda toda em volta do livro Natureza da Terra-média e disse, eu gostaria de ler esse livro para entender mais sobre a Terra-média criada pelo Tolkien. Eu disse, não leia esse livro. Leia outras coisas. Não, fique longe, leia Contos Inacabados, leia os 12 volumes da história da Terra-média, mas não leia esse. Por isso que eu falo, eu teria feito bem diferente e com foco no... O foco para mim é leitor. Sempre em quem importa. É o leitor. O meu compromisso é com a multiplicação de leitores, com a disseminação do conteúdo. Se eu estou fazendo qualquer outra coisa que vai na contramão disso, para e volta. Eu acho que o foco no leitor é importantíssimo. É uma coisa que eu faço no meu ofíciozinho de tradutor também. Quer dizer, a minha ideia meu caro leitor, se o Tolkien tivesse escrito originalmente em língua portuguesa, é isso que ele teria escrito, 2 pontos. Segue-se a tradução em português. Então, facilitar as coisas para o leitor. Não facilitar demais, porque às vezes o Tolkien usa lá uns termos meio arcaicos e vamos usar termos arcaicos em português
português também. Se o leitor de língua inglesa teve que recorrer ao dicionário, o leitor de língua portuguesa também vai ter que abrir o seu dicionário, o seu Wise, o seu Aurélio ou o que for. Nossa, o que é esse tal de broquel, esse tal de Alcácer aqui? Não, vai procurar sim, porque o inglês também fez isso. Mas, sim, César, o leitor é que é o foco da coisa toda. Isso é muito importante, né? E é o que assusta muita gente com relação à expectativa, por exemplo. Se a gente volta um pouco, né? Vamos voltar um pouquinho pra base, né? Terminei O Senhor dos Anéis e eu estou esperando uma nova narrativa fechadinha, bonitinha, e alguém está me falando que o Silmarillion é a melhor coisa já escrita. Muita gente se assusta com o Silmarillion, entendeu? Porque vai esperando o Senhor dos Anéis, quando não é mais palatável, né? Mas a expectativa pode ferir muito a experiência da pessoa, né? Talvez para essa pessoa você devesse, então, recomendar o Contos Inacabados, que tem coisas ali quase terminadas, assim, a história de Aldarion e Erendis, por exemplo, que é uma narrativa que é inacabada, tá bom? Mas ela se passa em Númenor, ela tem começo, meio e quase fim, ela conta uma história... Maravilhosa, diga-se de passagem, né? Fantástica. Uma das coisas que me faz pensar com o Ronald, por exemplo, tendo a chance de ver alguns livros à medida que eles foram lançados e que as pessoas estão tendo a chance agora com as traduções no Brasil, é como você amadurece na leitura à medida que você tem mais coisas disponíveis. E isso é muito interessante, porque hoje quem senta na frente do Senhor dos Anéis, ele vai ter, do Legendário, ele vai ter muita coisa disponível de cara. E são leituras completamente diferentes. E, assim, é indiscutível que do Hobbit pro Senhor dos Anéis você já tem uma diferença estrutural. Do Senhor dos Anéis pra frente, então, as coisas só vai ficando mais malucas à medida que você vai lendo. Fácil, porque eu comecei lendo pelo Silmarillion, e aí como eu sobrevivi, o resto desceu assim que nem água, né? Tranquilíssimo. Silmarillion em inglês, né? Pô. Óbvio, em inglês. Que outra língua? Então. Em alemão, por acaso? Até tenho em alemão aqui, mas não foi não. Mas você leria também em alemão. Leloia. Das Silmarillion. Hoje a gente tem um auxílio, por exemplo, se você quer ter uma enciclopédia do seu lado, né? Eu vivo recomendando o Tolkien Gateway. Se você quer, você tem uma enciclopédia que te ajuda maravilhosamente bem. E aí, voltando pro História da Terra-média, pra quem que vocês acham que seria indicado uma coletânea dessas? Sabe? Tipo assim, olha, estou apaixonado pela Terra-média. Acabei de ler o Senhor dos Anéis. Se eu pudesse resumir, é o seguinte: você só vai mexer nesses livros quando você terminou Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion e entendeu de fato os contos inacabados. É o mínimo. O ideal é que você leia também os outros 3 grandes contos, porque nos Filhos de Húrin você tem uma narrativa fechada. Começo, meio e fim, acabou. Ótimo, você sabia o resumo. Terríveis, por sinal. Sensacionais. Terríveis, trágicos e temerosos. Mas quando você leu Hobbit, Senhor dos Anéis, Silmarillion, aí você cai nos Filhos de Húrin, que detalha o capítulo de Túrin Turambar. Depois você vai para Beren e Lúthien. Beren e Lúthien já é basicamente, novamente, um grande gosto da história da Terra-média. Porque você tem ali todas as versões que a gente tem na história da Terra-média. Em prosa, em verso, em prosa curta, em prosa longa, versos rimados, versos aliterantes. Ufa, todos os jeitos. Com versões completamente discrepantes uma da outra. Quando você lê Beren e Lúthien, você está vendo o quê? É um filtro que foi feito na história da Terra-média, pegando todas as versões que existiram de Beren e Lúthien. A única coisa é que, em vez de você ter que pegar ele em diversos livros, você tem tudo num só. Então, o Christopher foi lá e pegou, a versão de 1916 é essa. Aí você lê. 1930 é essa. E vai desenvolvendo. E aí você entende como que o Tolkien daquele ano escreveu, o que ele mudou da segunda, o que ele mudou da terceira, para a quarta, para a quinta. E aí você também entende como que o Silmarillion teve a versão resumida. E aí entra novamente um filtro. O que está valendo daquilo ali? Novamente, o filtro vai ser um trabalho acabado. Nesse caso, é a versão de Beren e Lúthien resumida que a gente tem no Silmarillion. O que for conflitante com ela, não vale. O que conversa, tende a ser canônico.
E tem versões ali dentro que você pega uma vírgula que vale na primeira versão, 2 vírgulas na segunda versão, só que isso vai deixando a história original um grande corpo, porque você vai acoplando detalhes nela. Por exemplo, na versão original você não tem a cor do pelo do Juan, mas na versão em poesia fala que é cinzento, tá valendo. É muito curioso, vale um comentário que foi feito por, eu não me lembro quem, mas o César provavelmente pode me dizer, quando saiu o Silmarillion, algum jornal britânico escreveu, vejam... The Guardian. The Guardian, exatamente, The Guardian. Veja como um homem, em pouco mais de meio século, se tornou o equivalente criativo de todo um povo. Então é como um povo que está escrevendo os seus mitos, ou não está nem escrevendo, está contando os seus mitos, os bardos estão ali propalando esses mitos, e cada bardo conta essa história de uma forma um pouco diferente. Qual é a versão final e definitiva da Guerra de Troia? Não sabemos qual é a versão final ou definitiva do Crepúsculo dos Deuses na mitologia nórdica. Não existe uma versão final e canônica. E o Tolkien era exatamente o equivalente de um povo. Ele era vários bardos ao mesmo tempo, ele era o Tolkien de 1914 e o Tolkien de 1963, recontando a mesma história basicamente, mas não em detalhes. Exato, então quando você constrói isso, quando você constrói essa leitura com todos os 9 livros, vamos tirar a natureza, vai, mas não, com todos os 9, porque a natureza está além disso, aí sim você está super maduro, porque você já entendeu Beren e Luthien, Queda de Gondolin, Contos Inacabados, basicamente você está preparado para ler a história da Terra-média. Entendi. Olha, eu queria pontuar apenas que eu acho que essa foi a melhor definição que eu já ouvi sobre Tolkien na minha vida, que ele é um povo inteiro em um homem só. Mas é impressionante, porque aqui a gente fala muito que o Tolkien é safado, e ele é safado mesmo, porque é impressionante, até nisso tem elemento de mitologia, ele conta várias vezes da mesma maneira, mitologia é isso, a gente sofre até hoje tentando catalogar as coisas, né, de mitos de povos inteiros. Ele conseguiu até teorizar a própria atividade dele. Se você pega o ensaio sobre contos de fadas, por exemplo, e se você pegar ao mesmo tempo o Ferreiro de Bosque Grande, um deles é teórico, o outro é uma narrativa, mas os dois falam sobre a relação entre o homem e o fantástico, entre o homem e o maravilhoso, que é exatamente o que ele estava fazendo. Então ele descreveu o próprio ofício dele de 2 formas diferentes, uma delas bastante acadêmica e a outra bastante fácil de ler, porque finalmente é uma narrativa, é uma historinha, uma historiona, não sei. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Pegando esse gancho do Ronald, o que ele falou de fato é um complemento biográfico do Tolkien. Quando a gente lê a biografia dele do Humphrey Carpenter, a gente entende um relato. Mas quando você lê Ferreiro do Bosque Maior agora, né? Bosque Maior. Que era Ferreiro de Bosque Grande, agora Ferreiro do Bosque Maior. Quando você lê Folha de Cisco, que era antigo Folha de Migalha. Quando você lê The Lost Road, volume 5 da História da Terra-média, todos esses livros, eles têm complementos biográficos. Assim, você lê o Tolkien falando dele mesmo sem admitir que está falando dele mesmo. Ele é este ou aquele personagem. Então você tem ali, quando o Ferreiro está andando por Féria, é o Tolkien andando por Féria. Quando você tem o pintor ali, o Cisco, que nunca termina a própria obra, é o Tolkien ali.
e tentando pintar uma árvore com várias folhas, cada uma num estilo diferente da outra, e entre as folhas e os galhos começam a aparecer pedaços da paisagem lá atrás, e ele tenta se aproximar dessa paisagem, e ele ele vislumbra panoramas muito longínquos. É exatamente o Tolkien deixando coisas não ditas nas entrelinhas do Senhor dos Anéis. O que é Gondolin? Ele nunca diz o que é Gondolin no Senhor dos Anéis, mas tinha lá um tal de Gondolin que eu gostaria de saber um pouco mais, diz o leitor do Senhor dos Anéis para si mesmo. Né? E, além disso, em A Estrada Perdida, tradução livre para The Lost Road, existe um pai e um filho ingleses que navegam e chegam numa ilha élfica, onde escutam relatos dos dias antigos. E, obviamente, quem que fez esses relatos foram pai e filho. Então, novamente, a gente tem um eco biográfico. No começo do Legendário, The Lost Road foi uma aposta que o Tolkien fez com C.S. Lewis, que desenvolveu em outras coisas. C.S. Lewis acabou escrevendo a trilogia cósmica. O Tolkien escreveu The Lost Road e acabou desenvolvendo para outras versões. Mas, enfim, quando você entende que essas obras têm uma correlação biográfica, a biografia dele expande de uma tal maneira. Óbvio que você tem o Cartas e você tem o The Tolkien Family Album, que é um livro grande de fotografias feito pelos filhos dele. Mas que complementam a biografia. Que complementam, mas você cria uma biografia muito mais ampla e até muito mais tocante, eu diria. E temos, para ser lançado esse ano ainda, um outro complemento da biografia. Verdade que é uma biografia bem limitada no tempo, apenas os anos da guerra, mas é uma época extremamente importante para o Tolkien, importante para a criatividade do Tolkien. Tolkien e a Grande Guerra, do John Garth. E o engraçado é, o que tudo isso tem a ver com a história da Terra-média? Tem tudo a ver, porque quando você conhece o homem pela biografia, você sabe que ele teve fases. O Tolkien teve fases da vida dele. E aí você entende o porquê que o começo do Silmarillion, que é o volume 1 e 2 da história da Terra-média, não tem nada a ver com o que a gente lê hoje no Silmarillion. Por quê? Porque o Tolkien daquela época, que você conheceu pela biografia, pensava de outra forma. A gente tinha sereias, por exemplo. Não tem mais sereias no Silmarillion. Ele tem o Elfwine, que é um navegante inglês, um navegante anglo-saxão que vai dar numa ilha, e nessa ilha ainda vivem os elfos, e os elfos contam histórias para ele, e ele depois traduz essas histórias na linguagem comum. E isso presente no velho Silmarillion. Volume 1, The Book of Lost Tales, volume 1 e volume 2. Na verdade, no volume 1, eu acho que o nome do elfo era Eriol. E aí depois ele vai para Elfwine. Elfwine, é. Sim. Na verdade, Eriol é o nome élfico dele. Eriol é o que anda sozinho. Então pronto. De ere, uma raiz élfica. Mas Elfwine não é amigo dos elfos? O nome anglo-saxão dele significa amigo dos elfos. Elfwine. Wine, amigo. Elf, isso aí. Elfo. Então, o que a gente encontra no primeiro volume da História da Terra-média? Que é o The Book of Lost Tales, Part 1. Que é, na tradução livre, o livro dos contos perdidos. São os primeiros vislumbres da Terra-média, mais em específico do Oeste, com mais foco mesmo em Aman, por exemplo. Só que você entende que dali, quando você está vendo The Book of Lost Tales e você olha o Silmarillion, tem muita diferença. Mas você vê elementos que permaneceram. E ali você encontra um homem navegante inglês que, por acaso, chega numa ilha e começa a escutar as histórias dos elfos. Por isso que é o livro dos contos perdidos. Com ideias que não sobreviveram depois, canonicamente, por exemplo. Ele chega no chalé dos Sonhos Perdidos, que é uma casa que é muito pequena, e quando você abre a porta, lá dentro é muito grande e tem salões imensos, e lá dentro estão os elfos. Ainda não aqueles elfos que depois ele chegou a considerar como ridículos, não aqueles elfozinhos, já são os elfos finais, mas ainda com algumas características muito folclóricas, muito estranhas. Não são os elfos canônicos que nós conhecemos e amamos, e odiamos também alguns deles. Feanaro. O que a gente conhece do The Book of Lost Tales,
Parte 1 é o seguinte, quando você lê, você vai adorar. Porque ele basicamente tem começo, meio e fim, a maior parte das coisas. Ele é um compêndio que faz sentido por si só. E você se diverte muito. Mas você pensa, nossa, se o Tolkien tivesse seguido nisso, ia ter gerado um efeito em cadeia totalmente diferente. Um efeito dominó, né? Ia ter feito um outro Silmarillion. Então, o que eu gosto de ver? Quando eu leio o The Book of Lost Tales, tanto a parte 1 quanto a parte 2, eu me divirto pelo que ele é, como um embrião, como as primeiras esculturas que deram a experiência para que o Tolkien pudesse fazer depois a escultura final com a técnica que ele aprendeu naquela ali, mas não necessariamente com o mesmo material. Muito bom. Perfeito. Cronologicamente, eles seriam grande parte seriam os rascunhos dele durante a guerra? Praticamente na época da guerra, assim, um pouco antes, um pouco depois da guerra, mas praticamente circunscrito aí aos anos 14 a 18. Por exemplo, a maior parte disso foi escrito na enfermaria de guerra, e tanto que o Tolkien estava tão fraco que a maior parte do The Book of Lost Tales, o Part 1, ele foi passado a limpo pela Edith, a esposa dele. Então ela pegou um caderninho, escreveram na frente, que era o The Book of Lost Tales, e a Edith passou a limpo. É um embrião que nós devemos aos piolhos da França, vocês sabem disso, claro. Porque nas trincheiras havia os piolhos que transmitiam a febre das trincheiras, e foi graças a essa febre das trincheiras que o Tolkien acabou sendo repatriado, pegou um caderno na enfermaria e escreveu na capa The Book of Lost Tales. E saiu escrevendo. Ele no front, ele era mensageiro, não é? Não era alguma coisa do tipo, ou não? Tenente de comunicações. Ele trabalhava praticamente com a técnica de telefonia. Ele, inclusive, comandava uma equipe, acho que não muito grande, mas era uma equipe que puxava linhas telefônicas. O telefone era com fio ainda na época, obviamente, e era o tipo de coisa muito frágil, porque um bombardeio na terra de ninguém simplesmente destruía as linhas telefônicas e se tinha que ir lá com um carretel de cabo e puxar aquelas linhas todas de novo. Mas a comunicação, evidentemente, era muito importante entre a frente de batalha, o pessoal que estava realmente levando o chumbo dos alemães, e a retaguarda, que eram os generais que ficavam ali refestelados e tal, só falando ao telefone e ouvindo quantas pessoas tinham morrido na última saída das trincheiras. E, além disso, o Tolkien tinha o treinamento em todas as formas de comunicação possíveis. Então, assim... Cartografia, por exemplo. O Tolkien tinha que dominar qualquer forma de mandar mensagem. Então, ele sabia o relevo pela cartografia. Então ele sabia quanto tempo demoraria para alguém correr até determinado lugar. Ele sabia quanto tempo... Isso depois a gente vê muito claramente no Senhor dos Anéis. O Tolkien sabia quanto tempo era de voo para algum lugar. Ele sabia quanto tempo era de caminhar, quanto tempo era de correr, quanto tempo era de cavalo. Em que tipo de terreno? A gente no Tumba tá finalizando a parte do retorno do rei pós-guerra, né? Pós-Pelennor, né? E aí eu achei interessante todas as análises que eu vi sobre a logística da Batalha de Pelennor. Então, tanto analisando do ponto de vista do Frodo, quanto tempo que o Frodo estava levando, e aí, olha, o Frodo passou e tantos dias depois os caras passam aqui. Quanto logística da movimentação das tropas. Então, olha, poxa, não apenas tem homens e animais se movendo, mas tem carga, tem alimento, mesmo Sauron tem que dar um jeito de alimentar a galera. E a volta, né? Olhando do ponto de vista de Sauron, olhando do ponto de vista de Rohan, olhando do ponto de vista de Minas Tirith, né, da sobrevivência. E todo mundo, todas as análises que eu vi era a mesma coisa. Fala assim, é acurado. Tipo, olha, os caras demoram, sei lá, 5 dias de Morgul até eu acho que é 5 dias, se eu não me engano, não lembro. De Morgul até os portões de Minas Tirith, entendeu? E aí eles estavam desesperados pra andar com aquilo logo, porque era muita gente, era na dezenas de milhares. E aí ele levanta, sei lá, problemas de comunicação lá dentro. A única mensagem que todo o exército soube ao mesmo tempo foi quando o Rei Bruxo morreu, porque é um grito que é um Sonic Boom, né? E aí todo mundo soube ao mesmo tempo. De resto, é uma loucura pra eles avisarem, e até a galera que tava na porta de Minas Tirith saber que Rohan tava comendo a retaguarda toda deles, não dava pra saber.
todos esses detalhes, é nos detalhes que a coisa fica maravilhosa, né? E aí eu só vi elogio, tipo, numas análises dessas. Eu posso deixar linkado no site, se algum ouvinte quiser também ter acesso, porque é bem extenso, inclusive, sei lá, eu acho que são uns 6 postagens de blog sobre logística dessa batalha. Vou deixar lá também. Este ouvinte gostaria de ler isso com detalhe. Ô, Ronald, talvez seja até do The Lord of the Rings, do Project. Como que era mesmo? Aquele do Project, que era... É um norueguês, se eu não me engano muito, que fez um monte de análises estatísticas dos livros e dos personagens, idades de hobbits, distâncias percorridas, mapas, contagem de palavras em cada capítulo do Hobbit e do Senhor dos Anéis. Ele fez estatísticas louquíssimas. Ele até fez estatísticas mostrando que as datas, os anos de nascimento dos hobbits, de preferência terminavam em número par e não em número ímpar. Por quê? Sei lá, porque o Tolkien quis, provavelmente. É The Lord of the Rings Project mesmo. O site é LOTR Project. Ah, tá, sei. Não, esse específico, o nome do blog, aku.blog, né? Então, golpe.blog é Collections, The Siege of Gondor. Aí o nome do cara é Brett Devereux. Eu vou mandar pra vocês. Não conheço, o nome não me é estranho, mas não conheço, quero ler, por favor. Maluco sempre tem muitos, né? A gente não conhece todos. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Tem os malucos, né? Tem os malucos que ouvem falar que vai sair a tal da história da Terra-média, e é nos anos 80, não havia, creiam, não havia internet, não era possível você se comunicar instantaneamente com uma pessoa na outra, do outro lado do mundo, e tinha lá o Julian Bradfield, que ainda é meu amigo, hoje ele é meu amigo no Facebook também, mas ele era meu amigo por correspondência, a gente se correspondia inclusive escrevendo em inglês em Tengwar. Ele tinha uma caligrafia em Tengwar muito boa, a minha era meio marreta, mas não importa, a gente se comunicava e ele disse, olha, parece que vai sair aí o primeiro de uma série talvez de 4 ou de 5 volumes aí da história da Terra-média, coisa que eu já tinha ouvido do Unwin, que era o editor-chefe da Alan Unwin na época. O Christopher Tolkien havia revelado a ele que talvez 3 ou 4 volumes com análises mais detalhadas iriam sair. Bom, ouvindo que a coisa ia sair, eu ativei o meu amigo Julian Bradfield lá na Escócia e disse para ele, compra para mim? Ele disse, eu posso comprar se você me mandar dinheiro. Aí eu mandava dinheiro para ele, notas de dólar disfarçadas dentro de cartas com papel carbono. Preciso explicar o que é papel carbono, pois também não se usa mais, mas com papel carbono dobrado, as notas dentro do papel carbono, para que não houvesse aquela transparência quando você coloca o envelope contra a luz, e eu mandava então para ele, e uma vez por ano, então ele me mandava um volume da história da Terra-média, e isso então aconteceu durante 13 anos seguidos. E durante esses 13 anos, são tudo primeiras edições, elas começam com Alan Unwin, depois a editora mudou para Unwin & Hyman, e finalmente a editora virou HarperCollins. Então os primeiros volumes e os últimos volumes são de editoras diferentes, mas uma sucessora da outra. Vocês querem falar de mais volumes? Não, a gente falou do primeiro e do segundo, que você vai encontrar mais no segundo, você vai encontrar vários elementos que tem no Silmarillion. No primeiro você encontra também, você encontra o Ulmo, você encontra os Valar, mas você encontra muita coisa que não veio existir depois. Então o que a gente tem? No primeiro e no segundo, você identifica com os elementos e ele é uma mitologia um pouco peculiar. Quando você vai para o terceiro, é basicamente histórias um pouco mais maduras, só que em vez de serem em prosa, são em verso. Né? Então ele é basicamente todo em poesia, como um grande épico, como uns Lusíadas, uma Odisseia, né? E que tenha toda uma cadência, né, Ronald? Uma questão meio musicada até, né?
É verdade, e é uma coisa que dá muito trabalho para traduzir, aliás. O Tolkien, ele usava 2 tipos de versos, usava versos rimados, que são aqueles que a gente está acostumado a ouvir, onde o final de cada verso soa igual ao final de algum outro verso. Aquela história de ano oso, né? Você tem um verso terminado em ano e um verso terminado em oso, e aí tem outro verso que termina em ano, e essas coisas vão então tendo o mesmo som. E o Tolkien usava também uma técnica que era mais usada pelos anglo-saxões, aliás pelos germânicos em geral, que era o verso aliterante, em que não é o final do verso que tem as mesmas vogais, é o meio do mesmo verso que tem uma repetição de consoantes. Então, só para dar um exemplo, na Queda de Arthur, que é uma história arturiana, escrita pelo próprio Tolkien, em versos aliterantes, o primeiro verso é: partiu Arthur ao oriental combate. E note que você tem aí 3 palavras cujas sílabas tônicas começam com T. Partiu Arthur ao oriental combate. O final do verso não rima com nada, mas dentro do verso você tem essa consoante batendo. Tá, tá, tá. Partiu Arthur ao oriental combate. Esses 2 modos de versificação, o rimado e o aliterante, são usados pelo Tolkien a partir, justamente como disse o César, do 3º volume da História da Terra-média, e contando aí Beren e Lúthien, contando os filhos de Húrin, contando outros épicos. A Queda de Gondolin. A Queda de Gondolin também, claro. O que a gente tem, esse livro chama The Lays of Beleriand, que numa tradução livre seria As Baladas de Beleriand. E aí, essa literação, ela é, por exemplo, a gente vê que o Tolkien usava muito isso em nomes ou em certas brincadeiras inseridas na prosa. Por exemplo, Bilbo, bolseiro de bolsão. Entendeu? A gente via essa repetição. Bandobras berra touro. Então, Bela, Dona, Mira, Bela... Bela, Dona, Dona Mira... Mirabela, são as 3 admiráveis filhas do velho Tuque. Belladonna, que era a mãe do Bilbo, e a Belladonna, Dona Mira, Mirabela, as irmãs dela. É cíclico. Então, o Tolkien, ele se divertia. Depois que ele terminava de fazer isso, eu aposto que ele dava uma risada, sabe aquela de canto, assim, no rosto, sabe? Ele tipo, ai caramba, consegui, isso aqui ficou legal, eu gostei desse, isso vai ficar. Aqui, né? Exato, Nossa, essa aqui ficou legal, tipo, por isso que eu falo que o Tolkien, o C.S. Lewis, eles eram nerds raiz mesmo, porque hoje a gente se diverte vendo o universo da Marvel. Cara, eles se divertiam vendo o universo do Kalevala, da Finlândia, o universo de outras coisas, e eles gostavam dessa sonoridade, dessa cadência. Então, o que a gente vai encontrar na História da Terra-média? Volume 1 e 2 são o Silmarillion antigo, o Silmarillion protótipo. No 3, a gente vai encontrar o Silmarillion protótipo um pouco mais avançado em verso. No volume 4, a gente vai no Shaping of Middle-earth, que é tradução livre seria o quê? Moldando a Terra-média? O moldagem da Terra-média, o plasmar da Terra-média, sei lá. A gente já começa com textos, com textos dessa formação que são elementos desses 3 volumes já um pouco mais maduros. Um Tolkien de anos à frente. Aí no volume 5, o The Lost Road, a gente tem um catadão de coisa. Ele é um volume um pouco perdido na História da Terra-média ali, mas ele é um catadão, é uma época de transição. Por que transição? Porque aí o volume 6, 7, 8 e 9 são os rascunhos do Senhor dos Anéis. Que o volume 6 é o The Return of the Shadow, o Retorno da Sombra, que é mais ou menos o protótipo da Sociedade do Anel. The Treason of Isengard é o protótipo das 2 torres. The War of the Ring e o Sauron Defeated é basicamente o Retorno do Rei. Ou seja, você está vendo os rascunhos. Só que, em especial no começo, é muito engraçado porque, por exemplo, não existia o Aragorn. O Tolkien, ele falava que estava descobrindo a história. A história existia, ele só estava cavucando. Ele é um historiador da Terra-média. Ele estava ali tentando entender. E uma das primeiras versões, por exemplo, a gente tinha o Trotter,
que era um Hobbit. hobbit guerreiro virado no giraia, sangue no zóio, que tinha os pés queimados e ele usava até uns tamancos de madeira. Que ele era muito badass, assim. E aí depois o Tolkien entendeu que a pegada dos hobbits não era muito guerreira, né, Ronald? Não era. Inclusive o Sr. Bingo Bolseiro, Que era o Frodo. que era o Frodo. E aí o Tolkien ele foi descobrindo, então você vê o Bingo, você vê o Trotter e algumas coisas não fazem muito sentido. De repente, o Trotter sai de cena, entra um guardião, um errante, e o Tolkien tá tentando entender quem é esse cara. Aí o Corey Olsen, o The Tolkien Professor, ele diz que ele identifica, e eu acho isso genial, isso é o que a gente fala quando um cara é um Tolkienista mesmo, quando ele domina o que ele tá falando. O Corey Olsen foi, assim, certeiro como uma flecha que rasga a outra, sabe? Ele falou que ele identifica quando o Senhor dos Anéis virou o Senhor dos Anéis. Que é quando esse errante, que o Tolkien ainda não tinha muita clareza, fala que ele vai cantar a história de Beren e Lúthien. Nessa hora, deu o Sparkle. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, o Tolkien ainda não sabia tudo. Ele não era onisciente como narrador. Tanto que Barbárvore, por exemplo, no começo era uma espécie de um gigante muito perigoso. Maligno, exatamente. E o Tolkien até descreve numa determinada carta, não me lembro o número agora, que... olha, eu estava lá em Ithilien e veio vindo um cara, um tal de Faramir. Ele veio vindo, ele entrou na minha história. Eu não sei bem quem ele é, eu não sei o que ele é, mas eu gosto dele, eu consigo me identificar com ele. Parece que ele é um cara legal. Sei lá, vou descobrir. Se eu ficar observando esse tal de Faramir durante mais tempo, provavelmente vou descobrir quem que ele é. E o que é verdade, claro. E a gente vê que o Tolkien ia se descobrindo porque nesses rascunhos do volume 6, 7, 8 e 9, a gente identifica que ali está o miolo do Senhor dos Anéis, mas não é o Senhor dos Anéis. Só que você vê as partes que foram mantidas, você vê as partes que deram um lapso e de repente modificaram por completo. O Barbárvore é um ótimo exemplo disso. O que é ente em anglo-saxão? Gigante. É gigante. Ele sabia que os seres tinham que ser grandes. E aí ele tirou a ideia do gigante ser mau para transformar ele num gigante, uma outra conotação. E aí você vê, e pouca gente consegue entender isso, mas essa é a beleza. Quando a gente vê o processo de construção, eu sempre tento trazer isso próximo de alguém, mas vamos supor assim, se você é um músico, isso é muito fácil de entender. Você sabe que quando você vai compor uma música, você começa com uma progressão de acordes e daqui 3 dias a música tomou o caminho dela. Ela manda em você. Você segue as notas. Ela tá rolando lá na sua orelha. E talvez quem mexe com culinária, quem mexe com outras coisas, entenda isso. E aqui eu tenho até uma pergunta para vocês, que, assim, quando você fala do processo de criação, quando você fala, por exemplo, de você ter uma história da Terra-média de rascunhos, significa que o Tolkien ele teve um luxo. Ele teve o luxo de descartar coisas e reescrever. E o único motivo real dele ter esse luxo, dele ter tido o tempo que ele teve para chegar no nível da história que ele teve, é porque ele não tinha ninguém com um pedaço de pau batendo na cabeça dele, falando entrega amanhã, entrega amanhã, entrega amanhã, né? É verdade. Eu não sei como ele conseguiu mesmo esse luxo, mesmo sem o pedaço de pau, mesmo sem o porrete atrás ou a cenoura na frente, mesmo sem nenhuma dessas coisas, eu não sei como ele teve tempo, tendo 4 filhos, tendo uma esposa, tendo muito trabalho na faculdade, e é muito trabalho. O casal 20 dos estudos tolkienianos, a Christina Scull e o Wayne Hammond, escreveram um livro deste tamanho, detalhando a vida do Tolkien nos anos principais, praticamente dia a dia, dizendo hoje ele teve uma reunião da faculdade, aqui ele ficou até 1 da madrugada corrigindo provas, ali ele recebeu uma aluna de mestrado que ele teve que ficar tutoreando durante não sei quanto tempo. Então, mostrando como era cheio o tempo do Tolkien no dia a dia. Eu não sei como ele conseguiu
se tornar o equivalente criativo de um povo, não só em 50 anos, mas em apenas 50 anos, mas muito entrecortados, com família, com chatos, bebendo cerveja com C.S. Lewis e sua turma. Complicado isso. O Tolkien era um procrastinador por natureza, né? Então, assim, eu acho que tem dois motivos para ele ser procrastinador. O primeiro é porque eu acho que isso, sem ele perceber, ajudava no processo criativo dele. E o segundo é que o Christopher Wiseman, que é um dos amigos dele, que basicamente foi o único que sobreviveu à guerra junto com ele, do TCBS, ele fala, ele é citado na biografia do Humphrey Carpenter, dizendo que o Tolkien nunca terminaria o Silmarillion, porque o Tolkien meio que tinha medo de ficar sem esse mundo. Então o Tolkien, como um processo de se prender ali dentro e ficar naquele lugar seguro, ele não terminava. Entendeu? Então era um negócio meio inconsciente, assim, e eu acho que o Christopher Wiseman tem grande razão. E, por exemplo, eu tava lendo um trecho da biografia dele, e aí ele chegou a patente não é a palavra, mas tipo assim, ele ganhou altas honrarias lá dentro de Oxford, né, na universidade. E aí eu fico pensando, aí é interessante, né, eu tava pensando assim, mas por que ele ganhou? Será que foi por Senhor dos Anéis? Aí eu fiquei lembrando, assim, não, mas ele era um professor, ele ensinava pessoas lá. E aí eu esqueço desse detalhe, assim, ele era uma pessoa normal, ele trabalhava, né? E muito bem, por sinal, né? Pra chegar no status onde Mas diz que em 54, quando começou a sair O Senhor dos Anéis, alguns dos colegas de faculdade dele disseram: já sabemos então o que você ficou fazendo no seu tempo livre e por que foi que você não entregou tal ensaio ou tal estudo ou tal artigo acadêmico. Era isso que você ficava fazendo, né? Tá certo. Significa, minhas notas, você atrasou meu semestre para escrever livrinho. Os próprios Inklings, os amigos dele, né, com quem ele ia tomar cerveja, não só o C.S. Lewis, mas outros também, e para quem ele lia os textos dele, até se impacientavam às vezes, e diz que um deles, quando Tolkien foi ler mais um pedaço da Queda de Gondolin ou de Beren e Lúthien ou qualquer coisa, falou: "Oh no, not another fucking elf." Rolou um estresse mesmo, a galera não gostou. Mas a gente sabe que a gente só tem o Senhor dos Anéis porque o C.S. Lewis meio que instalou o chicote mesmo. Se não fosse o C.S. Lewis, não teríamos o Senhor dos Anéis, e se bobear, a gente nem teria o Hobbit com tamanho polimento, porque no final do Hobbit, o C.S. Lewis ainda empurrou o Tolkien. É verdade. E a gente sabe que é da natureza do C.S. Lewis ser muito prolífico, né? Ele fazia, o C.S. Lewis espirrava ali. Sim, o Tolkien tinha dificuldade em, às vezes, editar um livro, enquanto isso, no mesmo tempo, o C.S. Lewis estava publicando 4 livros de Nárnia, né? Aliás, tem uma filme biografia do C.S. Lewis chegando aí. The Most Reluctant Convert, ou Convertido Mais Relutante. Qual que é a previsão? Não sei, o filme parece que está pronto, e ele foi rodado colocando no... Já foi. Já, né? E no papel principal tem um ator que fez o papel do C.S. Lewis exatamente nessa mesma história, nessa mesma biografia no palco. Muito legal. Já era do teatro. Aí a peça de teatro desenvolveu para um filme. Ele estreou no Reino Unido, nos Estados Unidos, mas em poucas salas, porque é um filme... Não é independente, mas e ele é pequeno, é uma produtora pequena. Então, assim, se ele vai ganhar circuito, talvez ele chegue no Brasil em mostras de cinema. Não acho que ele vai ganhar circuito. Agora, o ator tem a cara do C.S. Lewis quando velho. Lembra? É o próprio. O que não se pode dizer do filme Tolkien, dessa cinebiografia, em que, francamente, eu acho que o ator não tinha a cara do jovem Tolkien. Pegaram um ator, eu acho que pra vender o filme, na verdade. O rapaz lá é famoso. Possível. O Nicholas Hoult. Ele é muito bom, ele é excelente ator, Sim, por sinal, fantástico. mas... Não... E aí, quando a gente vê esse desenvolvimento do Senhor dos Anéis, você entende o quão lapidado ele foi. O Tolkien, de fato, fazia muitas versões. E por que ele não terminou Silmarillion? Por que ele não fez muita coisa? Porque ele tinha um processo de reescrita chamado processo de ondas. O que quer dizer? Quando o Tolkien achava alguma coisa gritante, em vez de ele mudar daqui, seguir
daquele ponto e seguir com a nova ideia e depois só amarrar, não. Ele parava tudo, voltava do começo e vinha reescrevendo em sistema de ondas até amarrar para depois. Só que no meio da terceira onda ele voltava. Por isso que ele ficou 12 anos para escrever O Senhor dos Anéis, né? Era um processo dele. Aí você entende. A história estava maturando. Mas tinha uma procrastinação ali deliberada também, assim, ele dava umas empurradas. Aí o volume 10 e o 11, o volume 10, 11 e 12 são os mais legais, na minha opinião. Que são aqueles que a gente chama de rascunhos do Silmarillion tardios. Esses 3 volumes, eles são bem coerentes com a natureza da Terra-média. Ou seja, o que o Tolkien, pós-Senhor dos Anéis, que já tinha amarrado tudo no Senhor dos Anéis com o hipotético Silmarillion na cabeça dele. O Silmarillion não existia, mas na cabeça do Tolkien existia. Ele começa a fazer com que esse Senhor dos Anéis, que é uma pedra totalmente lapidada e polida, tenha coerência com aquelas coisas que ele começou a escrever no volume 1, 2, 3, 4 e 5. E aí ele faz o volume 10, 11, 12, que é, em especial, o volume 10 é o Morgoth's Ring, o Anel de Morgoth. O 11 é o The War of the Jewels, que seria a Guerra das Joias, Silmarillion. Sim. E o 12 é o The Peoples of Middle-earth, que é um catadão de coisas semelhante à natureza da Terra-média. Ou seja, ali a gente vê um Tolkien maduro como homem, como escritor e com uma grande obra-prima publicada. E aí ele tenta fazer o Silmarillion encaixar aí. Foi nesse miolo que o Christopher pegou quase todo o conteúdo e só veio puxando os enxertos dos antigos quando ele achava que precisava. Então, o final da história da Terra-média é ainda mais legal. E leve-se em conta que o Tolkien, nessa altura, já tinha mais de 60 anos de idade, né? Ou seja, já poderia estar meio cansado disso. Ficou cansado sim do seu trabalho em Oxford, mas da Terra-média ele não cansou nunca, né? Não cansou jamais. E aí, a natureza da Terra-média faz o quê? Pega textos com algumas datas semelhantes a esses 3 volumes que eu falei, que encerram a história da Terra-média. Fim dos anos 50, começo dos 60. Pouquíssimos de 57, mas a maioria de 59 até 73, que é Galadriel e Celeborn. E ele pega toda essa década e meia aí de coisas que são meio que pedaços que não entraram nesses 3 volumes, com pedaços novos. Só que aí o filtro de hermenêutica é uma coisa de louco. Eu tenho 2 questões. Eu vou pegar na mais urgente, assim. Me lembra de uma coisa. Isso é mais contos inacabados, mas talvez tenha uma coisa aí do History também. Por que ele se interessou tanto e por que ele focava tanto na história de Galadriel e Celeborn? Isso é uma coisa que ele pega no Contos, mas por que reescrever tanto essa coisa que tinha essas versões? É muito complicado? Cabe em um programa? Você tem alguma tese, mestre Ronald? Por que ele demorava tanto? Não, eu tô esperneando aqui um pouquinho também. Eu realmente... Eu tenho uma ideia. Diga. Que Galadriel basicamente é o único personagem, a única personagem que tá desde o início da história até o final. Ela é o elo histórico entre o Silmarillion, na história das Silmarils mesmo, Fëanor fazendo as suas joias, até o último capítulo do Senhor dos Anéis. Literalmente, ela tá até na última canção de Bilbo, que é um poema que encerra o Legendário. Quando a gente olha pra Galadriel, ela tem que ser completamente coerente, porque se tiver um gap na história dela, tem um gap na história de tudo. Perfeito. Então, por exemplo, a Galadriel. Poxa, mas a Galadriel viu o fratricídio de Alqualond? Não, ela chegou depois, com a galera do Fingolfin. Aí, então, entendi. Então ela não participou. Aí ela chegou em Beleriand. Qual é o caminho que ela fez? Porque para fazer o Lembas, ela tem que pegou esse conhecimento de uma rainha. Opa, aí o Tolkien pensou, vou ter que colocar ela batendo papo com a Amélia. Aí, poxa, mas e aí? O que aconteceu depois? Não, ela conheceu o Celeborn. Ah, tá bom. Não, mas será que ela não conheceu o Celeborn lá em Tol Eressëa? Porque Cele Prata, será que ele não era um dos Teleri que tava lá? Aí, não, versão A. Então o Celeborn é Teleri. Beleza. Aí a Galadriel conheceu e andou com ele. Não ia fazer muito sentido
Não, então vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o Celeborn lá dentro de Doriath, e ele vai ser o descendente do Elmo, o irmão esquecido ali do Owe e do Elwë, e eles vão se conhecer. Mas daí eles têm que... A Galadriel não consegue ficar muito tempo parada. Então beleza, vou fazer ela e o Celeborn saírem, eles vão atravessar as Montanhas Azuis e vão levar uma galera com eles pra Lindon. Aí ele falou, pô, não, então faz sentido. Aí ela começa. E o Tolkien começa no devaneio. Aí mandou ela tentar plantar Malor na área de Lindon, não deu certo. Fez eles viverem perto do Lago Nenúniel. Depois mandou eles lá pra Eregion. Eregion, ela não gostou daquela sensação do Celebrimbor, porque ela já conhecia essa sensação do Fëanor. Ela atravessou as montanhas de Moria por dentro, porque ela era amiga. A Galadriel era tipo amigona de todo mundo. Amiga da galera. Teve o passe livre por Moria. Ela não atravessou as montanhas, ela passou dias atravessando Moria. Chegou do outro lado, fizeram ela rainha, na verdade senhora, porque ela não quis Ou seja, os últimos escritos da vida do Tolkien foram, de fato, Galadriel. Por quê? Porque ela une tudo, ela é a linha. Esse fato dela ser pivô, né? Inclusive, automaticamente justifica a quantidade de interações, porque não tem como, se ela está presente em tanta coisa, como você vai mudar algo sem mudar aquilo também, sabe? Acaba que vai respingando ali com uma frequência muito alta. E até, tipo, a gente pode questionar o quão importante era ter esse pivô, porque a gente não tem muitos pivôs na história. O Elrond mesmo, ele é um pivô do finalzinho, um pouquinho. Na época da Guerra da Ira, o Elrond tinha 40 anos, o que é uma criança élfica com 40 anos. Porque aos 100 anos que o elfo realmente se torna um elfo adulto e completo. Então, assim, com 40 anos, ele não lembra quase nada da Guerra da Ira. Depois ele foi para Lindon, aí viveu a Segunda Era inteira. Mas quem realmente... Tudo bem, tem o Círdan. Mas o Círdan, ele é tipo... aquele cara que tá lá na história. Ele não é um ativo. Ele tá lá. Precisamos de um navio. Ok, Círdan, faz lá. O Círdan, ele tá lá. Agora, o Elrond, ele participa ativamente depois em Hobbit e no Senhor dos Anéis. Mas não no Silmarillion. Agora, quem participou em tudo mesmo, a gente pode dizer é Galadriel, Círdan, só que totalmente ausente, né? E o Elrond. Esses seriam as grandes conexões. E o Sauron, claro. Né? Daí os anéis, por exemplo, porque dar os anéis para esses pontos chaves da história, né? Como um todo. É verdade. Bom. Muito interessante. Então, eu acredito que era por isso que ele não terminava, porque ele queria chegar numa solução perfeita para isso. Muita gente tem dúvida, mas eu não tenho dúvidas. Eu acho que a versão que tem maior coerência com tudo é o Celeborn, de fato, sendo um príncipe de Doriath. Um príncipe adjacente, não daquela... Quem é a grande princesa? É Lúthien. Ela seria a natural herdeira de Thingol, né? Isso aconteceu o quê? Passando para os filhos, foi chegando até chegar no herdeiro, né? No Dior, né? Dior Eluril, herdeiro de Thingol. Mas nesse outro braço teria aí a família do Elmo, que tem o Celeborn, que daria um status semelhante ao da Galadriel, um status de senhorio, de realeza, e aí de fato eles seguiram. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Aproveitando que eu cheguei a mencionar a questão dos anéis, né, da forjadura e tudo mais. Eu tenho uma coisa que eu sempre tive interesse, porque eu acho que ele, de todos os volumes do History of Middle-earth, ele é o que eu mais tive contato, porque eu já vi algumas discussões, Tolkien Gateway, às vezes em fóruns por aí, e aí um dia eu topei com uma conversa sobre o Anel de Morgoth, né, justamente Morgoth Ring, né, e aí eu trago aqui pra vocês porque
eu não sei se isso já é um conteúdo do livro e que isso seria interessante de discutir, mas queria que vocês falassem, tipo assim, o que é? Só para também o ouvinte ter um gostinho, né, do tipo de coisa que se é discutida no livro. Nos volumes, né? E aí pegando esse volume específico. O que é esse Anel de Morgoth, né? Que eu lembro que era alguma coisa... Aí me corrijam. Se seria uma discussão sobre os poderes do Melkor por si só. Porque a Arda seria o Anel de Morgoth, né? Nesse caso. E aí existe essa discussão sobre a diferença de método dele e do Sauron, né, com o método de controle. Na medida em que os anéis, os 20 anéis aqueles, são instrumentos de poder e ao mesmo tempo instrumentos de inveja e ao mesmo tempo instrumentos de contrariedade, eu acho que é muito acertada essa interpretação de que Arda é o Anel de Morgoth, porque é aquilo que ele tentava dominar a despeito de todos os demais, e aqui eu já estou passando a palavra pro César. Por aí, César? Basicamente, a gente vai entrar num termo filosófico. O Tolkien, ele não era um estudioso de filosofia, nem de teologia. Mas como ele vivia isso, de certa forma, ele acabou colocando isso no conteúdo dele. Ele não sabia teorizar. O que eu estou fazendo aqui é Platão, o que eu estou fazendo aqui é Aristóteles. O Diego Clautal mostra por A mais B que o que ele fazia era Platão, era Aristóteles, era Tomás de Aquino, era Agostinho, né? Só que ele fazia isso por feeling. O que é o fato do Morgoth's Ring? Conforme a Arda foi sendo criada, ela tinha uma concepção na mente de Eru e dos Valar que ela deveria ser perfeita. Uma vez que a ação de Morgoth começou a deturpar o trabalho dos seus irmãos, a gente teve a Arda Maculada. Essa Arda Maculada só seria recomposta no final, como uma espécie de Apocalipse ou Ragnarok. Que isso, depois tem até uma lenda que o Túrin ia voltar, essa lenda dos homens e tudo mais. É uma lenda, não é canônico. Só que, vamos entender a história do Tolkien. Então, ele criou uma Gênese, ele criou um Êxodo dos Noldor, e aí ele criou um Apocalipse. Por que tudo isso? Porque tudo tinha que voltar a ser o formato originalmente perfeito, planejado, previsto, que coincide muito com a questão cristã, ou com questão mitológica de outros lugares, onde você renova, e os filhos de Ilúvatar teriam um papel sobre isso. Nessa maculação de Arda, o que acontece? Morgoth era muito poderoso. Ele, sem querer, e isso está escrito em Ainul Lindali, que muitas coisas ele ia fazer sem querer, porque isso tudo faz parte do plano de Eru. Ele impregnou o poder dele nessa Arda, nessa terra, nessa essência do corpo e no espírito do planeta. E muitas coisas ele criou belezas sem ter objetivo. Quando ele atacou as águas de Humo com fogo, criou-se a chuva. Não existia chuva. Ele, querendo brigar com Humo, porque ele achava Humo muito forte, ele criou a evaporação e criou a chuva. E dessa vez ele criou uma beleza que ele não queria. Quando Manwë veio com os seus ventos e seus ares, ele jogou frio. Criou-se o floco de neve. Ou seja, conforme ele tentava a sua maldade em deturpar o trabalho alheio, outras belezas eram criadas e algumas coisas que deveriam ser perfeitas em sua forma não chegaram à plenitude e ficaram do jeito que está. A gente tem isso muito claramente nas Montanhas Nevoentas. Nas Montanhas Nevoentas, tudo que é treta acontece ali. Por quê? Porque aquela cadeia montanhosa foi basicamente levantada por Morgoth. Então você pode ver que ali tem o Vigia na Água, ali tem Balrog, ali tudo que é tranqueira tem ali. Você tem montanhas cruéis, talvez até com Caradhras. Caradhras. Então, o que o Tolkien quer dizer é que a ação de jogar todo o seu poder e querer quebrar o trabalho dos outros gerou alguns efeitos colaterais que são belos e outros nem tanto. E que isso ia perdurar até que a gente tivesse um reset, quando todo o jogo voltasse. Eru sabia e disse a ele que mesmo algumas coisas que aparentemente você vai fazer e que serão destrutivas, ainda assim essas poderão redundar para a maior glória e para a consecução da minha vontade e do meu plano e da minha canção.
só pra deixar com o máximo de raiva possível, né? Fala assim, você tá tentando, você tá me ajudando. Foi uma escovada épica. Escovada. O que acontece nisso a gente tem um conteúdo, um teor, eu diria que essa palavra, a gente tem um teor filosófico brutal nessa questão da Arda Maculada. Você pode ler isso por muitas chaves. Você pode ler pela chave filosófica, você pode ler pela chave cristã, e eu até diria que você pode ler isso pela chave macro, como se fosse uma espiritualidade, não necessariamente cristã. Óbvio que ele, sendo cristão, pensou muito nisso. Mas muitos elementos cristãos e muitos elementos de religiões são semelhantes. Você vê que elas se encaixam, tem muito match. E eu acho que é isso. É pra quem gosta de filosofia. Pega na sua humanidade, é isso que é lindo. Tipo, como pega na sua humanidade, você não precisa ter uma religião específica, porque é um humano. Eu particularmente, eu gosto muito disso. Gente, ou ideias, né, aqui no caso, ideias distintas, ideias separadas, seja por barreira física, barreira ideológica, não sei o quê, mas ideias que falam sobre a mesma coisa, falam sobre o ser humano. Isso é lindíssimo e ele acertou assim de uma maneira brutal. Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto na obra, é isso. O grande apelo dele, em parte, deve dever-se a isso, né? Deve ser por causa disso. Que ele toca em algumas coisas que são fundamentais, não dessa ou daquela religião ou filosofia, mas da própria natureza humana, pelo menos uma natureza humana razoável, sei lá. Eu acho que é isso, uma natureza humana razoável, porque todo mundo tem uma certa afinação em algumas coisas, e ele toca nisso. E no Morgoth's Ring, você vê o Tolkien tentando descobrir muita coisa, conversando com ele mesmo, e entendendo que se tem toda essa filosofia, se tem alguns significados, então as coisas que eu deixei em aberto no Silmarillion, no Senhor dos Anéis, como que eu explicaria hoje? E aí ele começa a pensar, será que as águias seriam Maiar? Será que o Huan era um espírito? Será que os Balrog seriam tal coisa? E ele começa a ter essas questões existenciais ligadas a essa origem da filosofia que ele criou. Então é muito louco, eu adoro. Ao mesmo tempo em que ele pensava no hobby dele, como ele era filólogo, o hobby dele eram os idiomas. E ao mesmo tempo ele fazia etimologias dos nomes das montanhas, dos nomes dos faróis, dos nomes dos rios do sul de Gondor. Ele entrava aí no proto-élfico, na evolução das línguas élficas e como que redundou naqueles rios terem aqueles nomes e naquelas montanhas terem aqueles nomes também. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ele pensava nessa filosofia profundíssima que o César acabou de mencionar, ele também brincava um pouco com aquilo que era finalmente o hobby dele, que eram línguas, eram idiomas. Era um cara compondo muitas músicas ao mesmo tempo, e algumas músicas ele fez várias versões da mesma música porque ele não conseguia saber qual arranjo usar, mais ou menos isso. E aí ele também queria cuidar do processo gráfico, ele queria acertar um verso aqui e outro, então ele estava pensando numa grande composição. E ao mesmo tempo que ele compunha sinfonias, vamos ficar com essa imagem, ele compunha também musiquinha de boteco, aquela que você cantarola, você vai batucando ali na mesa enquanto você toma o seu chopinho. Much that once was is lost, for none now live who remember it. Gente, eu queria então aproveitar aqui, a gente falou do History of Middle-earth, né? Então vamos falar agora da história da Terra-média, que é uma coisa um pouquinho interessante, já tem um tempo que eu vejo essa conversa, então na medida do possível a gente conversar sobre a tradução desses volumes, que processo maluco que não deve estar sendo, né?
A gente já teve uma pincelada aí por conta da questão dos poemas, e eu já senti dor física só de imaginar nessa tradução dos poemas. O Ronald aqui sofrendo aquela também, dor nas articulações das mãos, né? Ainda bem que alguns dos poemas que aparecem na História da Terra-média eu já traduzi, por exemplo, lá em Beren e Lúthien, então algumas coisas já estão prontas, já estão traduzidas, mas essa tradução realmente é uma coisa doidíssima. O Samuel Coto da HarperCollins uma vez me perguntou se eu traduziria a História da Terra-média. Eu disse, sozinho, não dá, não consigo mais, eu não tenho mais energia para fazer isso. E ainda bem que o Gabriel e o Reinaldo e outros estão aí fazendo, na verdade é um trabalho a 8 mãos ou a 10 mãos, isso aí está sendo feito pouco a pouco. A própria natureza da Terra-média não teve um tradutor só, se vocês olharem na página de rosto, foram 3, o Reinaldo, o Gabriel e eu. Sendo que eu peguei mais aquela parte aritmética, deve ser porque eu sou engenheiro, sei lá, e aí não me assustei muito com aquelas frações próprias e impróprias, aquilo é muito complicado. Mas a tradução da História da Terra-média é uma coisa absurdamente complexa, se a gente quiser manter aquela fidelidade que a gente está tentando manter agora, ou seja, manter o mesmo tom, manter o mesmo espírito e aquela ficção de se o Tolkien escrevesse em português, seria assim que ele iria escrever esses textos todos. E como é uma colcha de retalhos, ou eu gosto da palavra catadão, que o César usa muito, como é um catadão de muitas coisas, você tem que usar vários tons ali também, e é até bom que você tenha vários tradutores. A História da Terra-média está sendo traduzida, sim. Não me pergunte porque a essa altura nem eu sei mais até que ponto você chegou, e não é uma coisa linear, não é que alguém começou na página 1 do primeiro volume, vai até a última e daí começa na página 1 do segundo volume, não, as coisas estão sendo traduzidas meio topicamente aí e vai sair. Para quando? Não sei. Talvez até houvesse um planejamento para isso antes da famosa pandemia, e com a pandemia realmente as coisas complicaram bastante. Você vai dizer, não, mas as pessoas continuam em casa fazendo as suas traduções. Mas francamente bagunçou com a vida de todo mundo, tá? Todo mundo sofreu aí, alguns fisicamente, outros psicologicamente, mas vai sair, está saindo. César pode até dizer mais do que eu sobre isso. O César como consultor direto da HarperCollins, sendo que eu sou apenas um prestador de serviço para a editora. Ok. Eu sou alguma coisa então, né? Entendi, tá bom. Vai sair. Eu diria que tá muito mais perto do que a gente imagina, assim. Vai sair, tá muito mais perto do que a gente imagina. A gente já pensou na configuração da coleção. Muita gente fala, mas vai ser 12 volumes, vão ser 13, vão ser 3, vão ser 4 como a versão. Então a gente já chegou num consenso de como vai ser a configuração dos volumes, né? Porque isso mercadologicamente é importante. Física mesmo. Uhum. Exato, porque isso impacta em custo. Então assim, a gente já sabe exatamente como ela vai para o mercado. E a escolha disso é pensado no projeto, para que ele tenha coerência. Novamente, o foco é o leitor. Então, a forma como vai ser lançada é uma forma para ter coerência, para ser bom para o leitor. Eu estou muito satisfeito, eu não poderia estar mais satisfeito da forma como a gente chegou nessa ideia. Tem um prazo já estipulado que a gente está perseguindo como meta, e estamos andando bem para isso. E uma coisa que a gente pode soltar de spoiler aí, Mestre Ronald, é que o volume 3 é basicamente 100% do Mestre Ronald. As baladas de Beleriand. As baladas de Beleriand, isso. Olha, 100%, essa informação é exclusiva aqui, nenhum outro lugar teve. Olha só. Aí a gente entende a dor física que ele Eu como descreveu. frequentador de baladas, né? Na minha idade, olha só. Tá bom. Eu como frequentador de baladas, tinha que me identificar com as baladas de Beleriand. Mas como é que a dor física? Como é que eu faço para traduzir um poema? Para traduzir prosa é tranquilo. Deixo a prosa ali, deixo o PDF na metade da tela, deixo o Word aberto na outra metade da tela, leio em inglês e vou escrevendo em português. É assim. Leio em inglês
inglês e vai escrevendo em português. Não é que a coisa seja direta, olho, cabeça, mão, não. Sempre tem aqueles polimentos e tal, mas é uma coisa muito mais, direta. Poesia é complicado. Eu uso a técnica de escrever o poema, imprimir o poema do lado esquerdo de uma folha de papel, deixando uma margem muito grande do lado direito. É papel mesmo. Aí aquilo vai numa prancheta e eu vou rabiscando naquela super margem do lado direito as possíveis traduções, as possíveis aliterações, as rimas em língua portuguesa e fazendo 1000 alternativas. E às vezes eu avanço, vou até o verso número 200, mas entre o 12 e o 14 tem um buraco ali que eu simplesmente não consegui resolver. E eu ando com aquilo pela casa, né, murmurando palavras cabalísticas, tentando pegar a métrica, tentando pegar o ritmo dos versos. Ainda bem que tem pouca gente que me vê nesse estado aí meio doido, meio catatônico, só a minha mulher, que é quem mora comigo. 5 gatos, mas os gatos não dão muito palpite, eles ficam lá no quintal, pensando quando que chega a hora do Tevildo. Enfim, é uma coisa dolorosa assim. Aí você recorre a dicionário de rimas, você recorre a dicionários analógicos, que são dicionários de ideias afins, ou seja, eu tenho a ideia, mas não tenho a palavra. Então, a ideia de distância, eu vou lá e descubro que distância pode ser longe, longínquo, onde o Demo perdeu as botas, onde o Judas perdeu a cueca, quilômetro, légua, milha, e com essa ideia de longe eu acho por fim uma palavra que encaixa ali naquele verso. Aí vem a vez da palavra seguinte. Às vezes a palavra rima, não rima, alitera, não alitera, mas a coisa é bem física mesmo, é meio peripatética assim, andando pela casa, rabiscando em folhas de papel. Complicado. Ainda bem que tá quase pronto. Hoje eu tava vendo um meme, né, que tava falando era pulseiras que usam estresse pra gerar energia elétrica, né? E aí se eu usasse uma pulseira dessas, eu viraria o Thor, né, soltando raio pra todo lado. Aí se fosse alguma coisa de atividade cerebral, escrevendo poema desse jeito, eu virava o Dr. Manhattan, entendeu? Eu destruía absolutamente tudo fazendo uma coisa. Pensando em fazer exploração comercial dessa energia toda gerada por aí, não sei. Que é isso, né? Não, o que tá fazendo? Ganhar milhões, assim. Uma loucura. Você acha que eu sou magro assim? Por quê? É consumo de energia mesmo, impressionante. Não, sempre fui magro. Much that once was is lost, for none now live who remember it. É isso, tá muito perto. A forma como vai vir foi muito bem pensada. Já tá decidido. Pra você ter uma noção, isso já tá decidido há 1 ano já. Qual é o formato, quando vai sair, as datas, isso já tá pensado. Assim, o calendário de 2023 a gente já fechou faz 6 meses já. Então, assim, não é. Galera, todo mundo adora dar pitaco na internet. Falou que os caras não pensaram, coisa tá. Bicho, tá pensado, você não sabe tanto de reunião que a gente já fez, cara. O que você tá falando agora, a gente decidiu há 1 ano e meio atrás. E tem todos os porquês. Ah, mas por que não sai tal livro? Cara, tem um porquê, cara. Tem um porquê. E a minha função é justamente ser a função de você que tá reclamando. É a função que vai tentar te agradar mais. Por isso que os caras conversam comigo pra saber qual é as necessidades. Por isso que tá saindo algum livro antes, tá saindo outro livro depois. Acresce o fato de que a editora não trabalha só com Tolkien. E o próprio Samuel Coto, que é o editor responsável por Tolkien, também não trabalha só com Tolkien. Ele pensa em outras coisas, ele pensa em influência sobre Tolkien, por exemplo. E não adianta a gente sair soltando 4 livros de uma vez. Ninguém consegue absorver. Isso é um problema clássico. Você solta um, os caras falam, mas e o outro? Bicho, lê isso aí. Exato. É o vício que as pessoas... E agora eu tô sendo um pouco chato aqui, mas é o vício do consumo imediato que tá espalhado por todo lado aí.
eu acho que as séries, com o pessoal assistindo série, fazendo maratona e tal, isso tem se intensificado, mas a gente sente falta de certas coisas, sente falta de consumir um conteúdo, discutir aquele conteúdo e guardar ele discutido dentro de si. Eu que era 40 anos mais novo, mais jovem, quando esses livros começaram a sair, eu também conseguia ler um livro por ano, mais ou menos. O livro estava terminado, digerido, mais ou menos entendido. Aí, então, é que surgia o livro seguinte. No horizonte, eu mandava dinheiro para o meu amigo na Escócia, que me mandava o livro pelo correio. Mas só dava, mesmo com 40 anos a menos do que agora, só dava para ler um de cada vez. Todos os lançamentos que a gente teve até agora foi pensado nessa digestão de conteúdo, na construção gradativa de um entendimento do legendário. Existe um porquê disso. Teve uma hora que a gente deu uma pausa, respirou, colocou conteúdo infantil, construiu uma narrativa para levar o Tolkien para uma outra faixa etária, uma outra... A gente lançou esses livros infantis, aí a pessoa, mas por que não tem os adendos? Porque você não é o público desse livro. Esse livro é para você ler para o seu filho, para o seu sobrinho. É isso, é igual o Tolkien lia para os filhos. No futuro, vai sair essa versão do jeito que você quer. Mas a gente tem que começar a fazer com que Tolkien seja mainstream, seja acadêmico, seja infantil e avançando como uma onda organizada. E é o que a gente está fazendo. Pô, Hobbit anotado. Como que eu ia imaginar que a gente ia ter esse livro aqui? Maravilhoso. E isso muda completamente a percepção que a gente tem do Hobbit, né? E... cara, muito bom. A gente precisa desse conteúdo, igual você falou. Cada um tem um caminho diferente. Eu, por exemplo, eu tenho um sobrinho. É de uma prima, não sei exatamente qual termo certo. A gente usa sobrinho, né, cara? Tipo Bilbo e Frodo. Aí eu comprei o Cartas para o Papai Noel pra dar de presente. Quando esse livro chegou aqui, eu fiquei baqueado com a beleza do que eu tinha em mãos, entendeu? E é algo que eu sei que a criança vai pegar aquele livro e a criança vai ficar... caramba, que coisa legal. Você tem até uma tipografia que imita a letra dos vários personagens, do Papai Noel, do Grande Urso Polar. As capas dos infantis é soft touch. Por quê? Porque a mãozinha da criança tem que ter uma questão sensorial. A gente não tirou isso do nada. Senhor Boaventura é tipografado numa fonte que imita... mais uma vez, a letra do Tolkien nos bons dias dele, nos dias que ele estava a fim de escrever uma coisa legível para humanos normais. Maravilhoso. Então, o que a gente pensa? A gente chama isso, desde o primeiro livro, desde a biografia, como o Projeto Tolkien. E o que compreende o Projeto Tolkien? É ter uma gradação. Você começa a ler certos livros, você desenvolve, você vai amarrando, você discute, tem um tempo para digestão, chega um outro que é sequencial e a coisa vai andando. Ela vai engatando e ela vai aumentando o RPM. Agora que a gente trouxe já o Hobbit Anotado, que é um livro de estudo, trouxe a Natureza da Terra-média, todo mundo está derrapando na Natureza da Terra-média. Muita gente derrapou nos Contos Inacabados. Então é o seguinte, cara. Você não, por exemplo, muita gente derrapa em Beren e Lúthien na queda de Gondolin. Se você derrapa em Beren e Lúthien na queda de Gondolin, você vai tomar uma surra da História da Terra-média. Então leia esses. Quando chegar os volumes da História da Terra-média, você vai conseguir degustar aquele prato com paladar treinado. Senão é igual você... Por exemplo, eu não manjo nada de vinho. Não adianta eu querer que chegue aquele vinho, porque eu não vou conseguir identificar ele. Eu tenho que treinar o paladar. E isso está sendo feito. Se as pessoas estão lendo os livros conforme eles foram lançados e aproveitando as experiências dele, eu tenho certeza que todo mundo vai entender e vai ser legal. Vai demorar? Vai levar um certo tempo? Vai. Mas é assim. Pessoal, eu comecei a ler Tolkien há 40 anos atrás. Não parei de ler Tolkien ainda. Ainda tem novidade. Terminei de ler A Natureza da Terra-média? Não, eu ainda não terminei de ler A Natureza da Terra-média no original, apesar de ter traduzido uma grande parte da Natureza da Terra-média, mas tem coisas ali que eu preciso digerir para passar para os últimos capítulos. Tem capítulos aqui que não estão digeridos ainda, tem um marcador de livro aqui no meio, em algum lugar. Então é isso, olha, a gente está sendo tudo muito pensado, a gente tem o trabalho de Tolkien no Brasil. É assim, não tem igual na história. E eu duvido que alguém venha fazer em qualquer outro país o que a gente faz aqui. Que é pensar, que é trazer um negócio redondo, excelência de material, excelência de narrativa, fazer uma construção
Na boa, eu tenho um orgulho imenso do privilégio de participar disso. Inclusive forma, eu tô para ver algum país em que consistentemente e durante muitas edições os Tengwar e as runas tenham sido traduzidas para a mesma língua do livro, ou seja, que não sejam apenas aqueles frisos decorativos mais angulosos no caso das runas, mais cheios de espirais no caso dos Tengwar, e que ali esteja escrito alguma coisa na mesma língua para a qual o livro foi traduzido. E no Brasil é assim, aquelas runas e Tengwar dizem alguma coisa em português. Dizem o quê? Exatamente a mesma coisa que o original diz em inglês. Se o livro tivesse escrito em português, se o Sr. Tolkien falasse português, ele teria desenhado as letras élficas dele daquele jeito, teriam sido aquelas letras élficas. E com isso, então, vamos agora encerrar esse episódio. Gostaria novamente de agradecer a presença do César e do Ronald. Gente, brilharam, olha só, para quem tinha dúvidas, aqui as respostas vieram. O History é um negócio, né, que a gente ouve bastante e pela falta de tradução, muitas vezes é só isso, você só ouve falar. E agora você entendeu melhor o que é e você sabe que em breve você vai ter a chance de ter isso na sua mão e estudar por conta própria. Isso é incrível, gente. Vamos aproveitar e vamos comemorar que isso esteja acontecendo. Nesse clima de comemoração, queria agradecer de coração aos amigos Ronald e César por terem participado aqui no Tuma, por terem lavrado aqui o conteúdo de Tolkien. E olha, eu espero que tenha sido tão bom para os ouvintes quanto foi pra gente. É uma delícia poder conversar sobre Tolkien assim, poder ouvir, poder aprender, poder construir mais coisas, né? E é isso. Muito obrigado a vocês dois e saibam que a tumba está sempre aberta, né? Então, vocês são mais que bem-vindos, sempre para voltar. Na minha idade, você fala dessas coisas, né? Gente, ó, a casa tá sempre aberta, tá? Então voltem mais vezes, é um prazer enorme ouvi-los. Prazer é meu, com certeza. Eu que agradeço o convite, né? É sempre bom estar entre amigos, então entre 4 amigos aqui. Parabéns pela marca de 100 episódios, que venham mais 100, que venham mais 200, 300. Tá cada vez crescendo em ascensão e assim que é bom mesmo, a gente precisa de conteúdo legal, de gente disseminando a obra. E acredito que isso vai dar uma boa esclarecida nas pessoas. Se as pessoas não entenderam o que a gente falou agora, então não adianta nem ler a história da Terra-média. Vou resumir assim. Um abraço para todo mundo. E que essa divulgação, que esse assunto, essa multiplicidade de assuntos continue pelos próximos 100, pelos próximos 200, pelos próximos 500 números. Não parem nunca mais de falar em Tolkien. Daqui a 40 anos eu espero que vocês estejam ainda falando de Tolkien e ainda de novidades e ainda divulgando. Vocês estão de parabéns e eu agradeço muito por ter tido a chance de ser parte desse crescimento aí, de ter sido parte dessa divulgação. Vocês sabem que o meu lema é explicando Tolkien e a gente vai explicando aí ao longo dos anos e ao longo das transmissões e ao longo dos vários números, livros, revistas, enfim, artigos acadêmicos, podcasts, tudo que a gente consegue fazer. Muito obrigado, pessoal. Muito legal mesmo. E a gente queria permissão agora de ser brega no final. A gente claro, pode? Sempre. Porque uma das coisas que a gente falou é que aqui nós somos um encontro de gerações sobre Tolkien. E alguma coisa nos trouxe até aqui, individualmente. E eu acho que a pergunta certa para isso talvez seja o que você mais ama em Tolkien. O que talvez aqui a gente consiga ter uma diferença de perspectiva ou talvez até seja mais próxima do que a gente espera. Mas queria saber aí a opinião de vocês. E ok, a gente começa com Ronald.
Se eu puder dizer duas coisas, eu acho que o que mais me atrai em Tolkien é a coerência da fantasia de Tolkien, a coerência, aquela tridimensionalidade, quer dizer, a variedade, a profundidade e o panorama temporal que Tolkien colocou na sua criação. E a outra coisa é a relevância de Tolkien. Tolkien é importante para a gente. Entender Tolkien nos melhora, nos traz coisas que a gente pode usar no dia a dia, nos transforma provavelmente em pessoas melhores ou em pessoas que entendem melhor o mundo e as pessoas. Eu acho que eu tenho muitas coisas que me atraem, mas se eu puder resumir, é a beleza. É a comoção que a beleza me gera. Tudo é permeado pela beleza da passagem, da geografia, tudo, mas sempre é a comoção. Quando eu leio alguma coisa, ele me toca. Seria isso. Eu entendo. Eu ia falar algo bem parecido, que é a forma como eu me sinto quando eu estou lendo. É algo que é só Tolkien, sabe? Eu me sinto transportado e eu me sinto bem, e aquilo realmente me faz bem. É um momento feliz. Então... Quando eu fui pensar sobre isso, né? O que a gente ama sobre Tolkien, eu acho que também serve o que nos move, né? Porque eu acho que a gente também tá aqui porque a gente não só ama, mas resolveu agir de alguma forma, né? E... dá um passo. E eu acho que, assim, eu diria que... Eu acho que a porta que o Tolkien abre pra tanta coisa, e eu acho que o que eu sinto conversa um pouco até com o que o César trouxe do Tolkien lá atrás, quando ele falou do amigo dele, falou que ele não terminava o Silmarillion pra não sair daquele lugar. Eu tenho essa mesma sensação quando eu leio o Tolkien, uma sensação de acolhimento que eu tenho dentro da história, dentro de toda a literatura do Tolkien, e que me ajudou muito, assim, durante a minha vida, durante a minha adolescência, e até hoje ajuda. Quando eu tô ali, eu me sinto acolhido de alguma forma dentro daquele mundo. E eu acho que é isso que eu mais amo, assim, e que me move. E eu vou ser brega e clichê, como a gente tá sendo, de falar que o tanto de amigo e o tanto de profundidade na amizade que os meus amigos têm quando a gente fala sobre isso, e o tanto de gente que o Tolkien fez a gente conhecer, principalmente por conta do Tumba. É isso, assim. Por mim, assim, eu acho que, no meu caso, é uma soma de tudo que vocês falaram, porque eu sempre me atraiu muito a verossimilhança, né? Então, olha, é a minha realidade, assim como é a realidade do Ronald, é a realidade do César, é a realidade do Pedro, é a realidade do Baez, é a realidade do ouvinte, entendeu? E eu consigo acreditar nisso. A porta abrindo, ela tem um detalhe específico, lindo, maravilhoso, que parece que você enxerga que aquilo ali realmente se abriu, do jeito que ele descreve, do jeito que ele compõe as palavras e tudo mais. E até pegando o gancho, uma das coisas que eu já falei aqui no podcast, que a obra, o legendário, ela é um tipo de coisa que ela é rara, né? Em mídias. Existe, é lógico, não existe só Tolkien no mundo, tem muita coisa que faz isso, mas tem um valor muito intrínseco da obra de Tolkien, que ela é impossível de você ler sem sair com uma sensação boa. Entendeu? Então, seja porque você aprendeu uma língua bacana, você assim, meu Deus, estou entendendo ruins. Seja pela tridimensionalidade que o Ronald falou também, quando você percebe isso, assim, caramba, é muito profundo, dá para eu ficar dias, meses aqui estudando isso. Ou seja, por uma coisa que às vezes a gente tem uma necessidade como ser humano, que é uma mensagem, entendeu? A obra tem uma mensagem e isso é inestimável, assim, na obra, e é o que me faz amar. Opinião de fã vale sim, tá? Então somos todos fãs, mas a gente pode elogiar a obra e é isso, gente. Brigadão, e eu espero que a mensagem da obra chegue a cada vez mais pessoas aí, Brasil afora.